Olá, meu irmão, minha irmã. Sábado da quarta semana do tempo da Quaresma, 5 de abril. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Queridos, hoje à noite eu tenho missa, vou presidir missa na Catedral São José, acho que é, né? Catedral São José de São José do Rio Preto, aberto a todo o povo de Deus. Vai aparecer na sua tela. A programação tem missa hoje e amanhã é o Congresso dos Homens. Aí para o Congresso dos Homens precisa de inscrição, acho que na sua tela também vai ter algum telefone de contato, aí é focado nos homens domingo. Mas hoje, aberto a todos, lá na Catedral, a Santa Missa, seria uma alegria conhecer você, rezarmos juntos, né, nessa noite que já vai ser a liturgia daí do quinto domingo do tempo da Quaresma. Enquanto o padre proclama o Evangelho, faz a homilia, para o YouTube é importante, joinha, like, comentário, tá bom? Assim o YouTube alavanca o vídeo, nos mostra para mais pessoas e a gente acaba evangelizando juntos. Vamos ao Evangelho de hoje, João 7, do 40 ao 53, diz assim: Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, um dos grandes problemas que Jesus enfrentou foi a tal da Galileia. Vai estudar, verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa, dividindo, chateado um com o outro. Alguns acreditam, outros não acreditam. Verás que da Galileia não surge profeta. Bom, nunca surgiu, mas não poderia surgir pela primeira vez? Da Galileia, não. A Galileia era um lugar de gente muito simples, de gente muito pobre. Então, se é que tem um Messias, um Cristo, um grande profeta, não vai ser da Galileia, né? Mas Deus ama os improváveis, né? E a grande dificuldade de muitos até hoje com Jesus é isso, né? Deus é simples, Deus se fez homem, e é da carne que a gente sobe, né? Porque Deus desceu na carne, mas é a partir da nossa própria carne, da própria realidade humana, com seus conflitos, com seus pecados, que a gente sobe até a glória de Deus. E esse é o grande tropeço, né? Não é nem tanto que Deus fez homem, mas que ele se fez esse homem, Galileu. Sim, um Galileu. E quantas vezes Jesus vem até nós através dos galileus do nosso tempo, dos mais simples, dos mais pobres, dos não tão cultos, né? Dos não tão elegantes, dos sofredores, né? Dos chagados do mundo, da sociedade. São sempre visitas de Jesus a nós, mas muitas vezes nós somos tão indispostos a isso, né? E sentenciamos: da Galileia não surge profeta, ou seja, disso aqui, daquilo ali, Deus não vai falar comigo. Meus irmãos, quantas vezes a gente já não foi surpreendido por visitas de Deus, por comunicações de Deus que vieram até nós através de fatos e pessoas as mais improváveis? Às vezes nós somos muito rápidos em fechar a porta, em pôr ponto final, em dizer eu nunca, eu não vou, não, tal coisa. A gente tem que tomar cuidado com a velocidade com a qual a gente põe ponto final nas frases. Deus ama as vírgulas, né? Às vezes a gente está numa necessidade, num sonho, numa etapa da vida, e a gente já sai sentenciando e botando ponto final: eu não aceito isso, não pode ser de tal forma. Da Galileia, não. E se for através da Galileia? A gente tem que ter a porta aberta para Deus vir para nós. Mas veja, o centro do Evangelho é sobretudo o julgamento da pessoa de Jesus. Quem é ele, de onde ele veio, ele é aceito, ele não é aceito. O Evangelho de João tem um pouquinho esse pano de fundo. O tempo todo Jesus está sendo julgado, o tempo todo Jesus é motivo de polêmica. E aí nós vemos, alguns dizem, ele é o profeta, ele é o Messias, mas aí vem uma desinformação, né?
Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi? Diz. Que virá de Belém, nascerá em Belém? Diz. Povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo, porque ele veio da Galileia. Veio da Galileia, mas nasceu em Belém. A desinformação, às vezes tão perigoso quanto uma mentira, é uma meia-verdade. Houve divisão no meio do povo, porque as informações eram pela metade. É muito perigoso quem sabe só metade, né? Quem não sabe tudo e afirma tudo. Porventura, o Messias virá da Galileia? Não virá, mas ele nasceu em Belém. Pesquisa um pouco mais antes de você sair falando tudo isso, né? E às vezes a gente fica tão bravo ou tão convicto a respeito de coisas que a gente ainda nem sabe tudo. Pesquisa um pouco melhor que você vai falar, tá, ele foi para Galileia, entendi, tu vai vir da Galileia, mas nasceu, entendi, agora eu entendi, nasceu em Belém. Mas muitas pessoas são muito rápidas, muito sentenciadoras. E assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Mas é assim até hoje. Jesus causa divisão até hoje. E veja, isso não é um problema. Essa imagem muito pacifista de que Jesus veio unir tudo e todo mundo, ela cabe na poesia, mas não cabe na realidade. Veja, meus irmãos, não é todo mundo que quer Jesus, não é todo mundo que quer a verdade, não é todo mundo que quer o evangelho. Não é todo mundo que quer a nobreza, não é todo mundo que quer a santidade, não é todo mundo que quer a justiça, não é todo mundo que quer a castidade, não é todo mundo que quer a bondade, a partilha, não é todo mundo. E Jesus divide, sim, dentro e fora da igreja, mas também dentro da igreja. Jesus é causa de decisão, cisão, dar o corte, né? Até hoje é assim. Até hoje há divisão por causa de Jesus no meio do povo. Divisão às vezes causada pela maldade, pelos interesses, pelas meias-verdades, pelas fakes. Mas divisão também, e por mais óbvio e claro que estejam as coisas, vai se dar, por mais verdadeira que seja a informação sobre Jesus, vai se dar uma divisão. Por quê? Porque cada um é cada um e não é todo mundo que quer corresponder a esse Cristo. E aí nós vamos vendo como os que tinham o dever de crer e de ensinar vão se perdendo. Eles mandam os guardas do templo prender Jesus, eles voltam sem Jesus, eles falam, cadê Jesus? Vocês não foram prender o homem? E os guardas responderam, ninguém jamais falou como esse homem. Eles foram lá para prender Jesus, e ao invés de logo prender, caíram na bobagem de deixar Jesus terminar a pregação dele, a homilia dele. Aí não quiseram mais prender, ninguém jamais falou como esse homem. Todos se abrindo a fé, mas os fariseus, gente maldita que não conhece a lei, né? Nós temos hoje, queridos, esse sentimento ainda sobre Jesus. Ninguém jamais falou como Jesus. Por que você crê em Jesus? Por que você pauta a sua vida em Jesus? Por que você gosta de começar o dia escutando um padre? Porque ninguém jamais falou como Jesus. Porque Jesus é a palavra que norteia a minha vida. Porque é óbvio que é palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou já não é mais assim? Às vezes por tantas coisas na nossa vida, por tantas seduções, né? Do prazer, do dinheiro, do poder, da vaidade, das distrações tantas da vida, de mágoas, de ressentimentos e desilusões. Parece que Jesus se tornou algo áspero, difícil, como era para os fariseus. Hoje, quaresma, tempo de conversão, vamos voltar a ter no nosso coração esse sentimento. Quando escutar Jesus ou alguma pregação, você vai dizer, ninguém jamais falou como ele. Esse encantamento, essa piedade, essa docilidade interior a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.